Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Suzana Leão, esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Nós vamos hoje conversar sobre juntando os cacos, o que sobrou daquele ato terrorista do dia 8. Queridos e queridas, não é fácil viver nesse nosso país, dominado por uma seita fascista, por uma seita terrorista, que levou pessoas comuns, levou tias, vós, vô, professores, médicos, levou pessoas comuns, pessoas que andavam do nosso lado na sociedade, por um ato terrorista. Fizeram essas pessoas cagarem em cima de obras de arte, esfaquearem quadros. Eu quando me lembro de toda aquela cena, eu realmente às vezes eu custo a acreditar, custo acreditar que pessoas comuns podem se transformar naqueles monstros. Mas nós sabemos que podem, né, gente? Nós sabemos que podem. Pessoas comuns sabiam que outras pessoas comuns estavam sendo queimadas em fornos, incineradas nos campos de concentração nazistas e não fizeram nada. Na Idade Média, pessoas comuns iam assistir nas praças mulheres comuns serem queimadas vivas em fogueira. Pessoas comuns fazem coisas horrorosas, basta que elas sejam instigadas a isso. Por isso que os grandes criminosos, os maiores criminosos, são aqueles que ficam escondidos. Aqueles que estão escondidos em grupos de WhatsApp, em páginas de Facebook, no Telegram. São essas pessoas que muitas vezes não tiveram a coragem, né, de ir lá se expor, mas instigaram os outros a irem, né? Ficavam o tempo todo instigando. E aqueles que financiaram nem se falam. Aqueles que financiaram realmente são os verdadeiros criminosos, bandidos, terroristas que existem no nosso país. Outra coisa muito triste que a gente precisa relembrar quando a gente olha para trás e pensa em tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, que para mim tem que ser lembrado como um dia da tragédia, um dia, sei lá, um dia nacional de combate à manipulação. Eu acho que tudo isso precisa ser visto. Mas quando a gente olha para trás e vê tudo aquilo, eu não me esqueço daqueles espíritas que têm páginas e canais no YouTube, páginas no Instagram, no Facebook, que convidaram, instigaram, incentivaram as pessoas, né? Os cidadãos de bem, né? Que eles sempre diziam, sempre dizem isso, cidadãos de bem, a irem para Brasília com cardzinhos verde e amarelo. Agora todos eles apagaram, não sei porquê. Todos eles apagaram aquilo. Estão fazendo cara de paisagem, cara de samambaia, como se nada fosse com eles, como se eles não tivessem absolutamente nada com isso, né? Apagaram, vamos tocar em frente, vamos lá, eu não fiz nada, eu sou cidadão de bem. Eu vou ler agora, rapidinho, eu vou ler um pedacinho do Livro dos Espíritos, tá? Capítulo 12, na minha edição fica na página 422, que é a pergunta 918, que diz o seguinte: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Ou seja, como é que a gente reconhece um homem de bem, um cidadão de bem? Aí, aqui, verdadeiramente,
Homem de bem é o que pratica a lei da justiça. Olha só. Amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, ele perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se não fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Aí ele continua aqui. Então, cidadãos de bem, espíritas, eu vou perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que realmente vocês são cidadãos de bem? Vocês têm essa impressão de que vocês são cidadãos de bem? O cidadão de bem vai num prédio público destruir coisas? Instiga os seus seguidores a irem num prédio público para destruir coisas? Para destruir patrimônio? Para destruir obra de arte? É assim que se comporta um cidadão de bem? Vocês acham que vocês estão se encaixando dentro dessa pequena definição de cidadão de bem? Vocês têm essa pretensão, bando de fascistas, bando de gente ruim, de gente depravada. Vocês são mentirosos e depravados. Vocês usam a questão espírita para se dar bem na vida. Vocês usam a questão de espíritos, de mediunidade, de psicografia para mentir, para defender interesses indefensáveis. Vocês são criminosos terroristas. Criminosos terroristas. Então eu acho que ou vocês começam agora a limpar a biografia de vocês, urgente. A FEB já fez lá uma notinha murcha, uma notinha, né? Ai, não tem nada a ver com isso. Fez de medo. Tá na hora de cada um de vocês, seus cretinos, seus safados, tá na hora de vocês limparem, lavarem a biografia de vocês, que já tá cagada, já tá toda cagada mesmo. Vocês cagaram em cima da história de vocês, cagaram em cima do movimento espírita brasileiro. Isso que vocês estão fazendo há tempo, há muito tempo, desde o golpe contra Dilma. Vocês entraram nessa de golpismo, gostaram, né, seus cretinos? Adoraram bandidos, adoraram, né, golpismo, adoraram a fama, adoraram tudo isso. E agora se meteram com um fascista criminoso, bandido. E vocês não saem disso, porque vocês se sintonizaram com isso. Vocês se sintonizaram com esse safado bandido miliciano genocida. Vocês se sentiram atraídos de forma irreversível. Por que será isso, hein, cidadãos de bem? Por que será? Olhem, peguem aquele filme que tem lá na internet, fiquem assistindo aquilo para entrar na cabeça de vocês, o filme da destruição dos palácios, para entrar na cabeça de vocês a porcaria que vocês fizeram. Toda aquela destruição é o que vocês estão incentivando desde 2016. Desde 2016, com mensagem mentirosa, com falsa psicografia, com livrinho mentiroso. Vocês são um bando de malvados, de bandidos. Vocês são bandidos também. Por isso a sintonia. Porque vocês agem como bandidos, fazem coisas de bandidos. Criminosos, mentirosos. Destruíram a vida de um monte de gente louca, tá? Um monte de gente frágil que acreditou nisso, que acreditou nessas mentiras todas que vocês contam. E foram lá fazer o que vocês
vocês não tiveram coragem de fazer. Vocês não tiveram a coragem, mandaram aqueles velhos, aquelas velhas, aquela gente atrasada, aquela gente inculta e alguns com cultura, mas sem moral, mandaram aquelas pessoas fazerem aquilo que vocês... Aí o que aconteceu? Vocês ficaram se deliciando assistindo? Ficaram se deliciando e babando? Gente ruim que vocês são. Eu tô aqui dizendo há horas que vocês são gente ruim. Vocês são pessoas más. Esses médiuns, esses líderes espíritas, essas lideranças espíritas são pessoas ruins, mas que levam, terroristas, que levam as outras pessoas ao erro. Vocês são iguais a esses pastores neopentecostais que pegam uma Bíblia, tinha lá um ajudando a cagar as coisas e a quebrar as obras de arte, tinha um com a Bíblia na mão, tinha um lá, um pastor. Vocês são iguais a essas pessoas. Isso é seita, gente. Vocês fazem parte de uma seita. Vocês inventaram uma seita. Comecem a pensar numa lavagem de biografia urgente. Acionem lá os ETs de vocês, os espíritos de vocês, acionem todos eles, façam mensagem mediúnica agora mudando o assunto, porque o nome de vocês está gravado, gente, em tudo isso que aconteceu. O nome de vocês está gravado nessa tragédia do dia 8 de janeiro. E ninguém vai tirar esse nome de vocês, que está gravado a fogo em tudo isso que aconteceu. Porque vocês estão há anos instigando o ódio, a mentira e a violência, usando o nome de Deus, usando o nome de espíritos, usando o nome do espiritismo. Então é isso que vai acontecer. Seus terroristas digitais, terroristas espirituais, vocês são terroristas espirituais. E nós não vamos mais ter nenhum tipo de medo, sabe? De escrúpulo. Ai, porque ele é famosinho. Ai, porque... Não. Tudo que vocês fizeram tá gravado, gente. Tudo que vocês fizeram tá gravado, gente ruim. E isso tudo um dia vai ser resgatado. Vocês vão ter que quitar essa conta. Vocês vão ter que quitar essa conta com a justiça. Não tô falando de expiação, não tô falando, não. Tô falando aqui, ó. Justiça. Justiça. Porque vocês pensam que é só farofinha de ficar instigando na internet o ódio. Ai, madeirinha verde e amarelo, mãozinha rezando. Vocês são um bando de cínicos, hipócritas, criminosos. Levando as pessoas a atos terroristas, usando o nome de Deus, usando coisa de oração, usando... Vocês são um bando de doidos, vocês são doidos. Jim Jones é fichinha perto dessa corja toda que se juntou aqui no Brasil. Vocês estão agindo dessa forma, bando de gente horrorosa. Horrorosa no sentido de um horror interno. Vocês são pavorosos, deformados, depravados. E espírita que tá apoiando isso aí ainda é terrorista. É terrorista. Tá? Se vocês acham que a gente vai ter que conviver com isso numa sociedade, vocês estão redondamente enganados. Nós não vamos conviver com isso numa sociedade. Com terrorismo a gente não negocia. Terrorismo a gente não negocia. Então, continuem assim, sujando, cagando a biografia de vocês, como foi feito lá, para vocês verem. O que vai acontecer? Bando de bandidos. Bandidos. Toda vez que eu tô falando isso, gente, desde que eu abri esse canal aqui, em 2019, que esse pessoal, que esses espíritas estão levando as pessoas ao erro. E aí, agora, dia 8 de janeiro de 2023, a coisa acontece. E aí vão fazer cara de espanto? Vão fazer cara de ingênuos? Que eu não tenho nada a ver com isso.
Vocês estão desde 2016 cozinhando esse prato de ódio, de violência. E ninguém tem coragem de dizer porque vocês são famosinhos, porque vocês, alguns têm obra social. Obra social não dá direito a ninguém de instigar ódio na sociedade. Não dá. Não dá. Bem, é isso. É isso. A verdade é essa. Enfim, a gente vai seguir em frente. Eu vou deixar anexado aqui o e-mail do Ministério da Justiça para denúncias anônimas. Quem quiser usar, quem conhece algum terrorista digital, quem conhece alguém que esteve lá em Brasília, denuncie. Com terrorismo, gente, a gente não negocia, porque eles não estão arrependidos, eles vão se reorganizar e vão fazer de novo. Talvez aí com mortes de muitas pessoas. Então, chegou um momento em que nós não podemos mais ficar quietinhos, né? Indo para o matadouro de cabeça baixa. Não, agora é o momento que a gente vai reagir. Eles passaram desde 2016 mentindo, nos agredindo, espalhando ódio, espalhando mentiras, e nós quietos, né? Agora chegou, tá? Eu tenho aqui até uma anotação que foram... Os dados são meio inconsistentes, cada meio de comunicação dá um dado, mas aproximadamente 1.500 pessoas foram presas, 599 foram liberados, porque eram os velhos caquéticos, aqueles velhos fascistas, que velhice não melhora ninguém, aquelas velhas que cagaram lá dentro, velho e velha fascista de 70 anos foram liberados. Tinha uns loucos que levaram o bebê lá, levaram criança pequena pro pato terrorista, para criança poder ter aquela lembrança pro resto da vida, que patrimônio público tem que ser depredado. Escola pública, UBS, praça. Esses loucos fizeram isso com seus filhos. Levaram. Então, esses foram liberados. Foram fechados, mas liberados. Então, sobrou uns 1.000 poucos, 900 e poucos lá, entre homens e mulheres, foram presos, não estão arrependidos, porque até o momento de entrarem dentro do presídio ainda gravavam se fazendo de vítima, não estão nem um pingo, não estão arrependidos, gente, não estão. Então agora o que nos resta fazer é o combate a essa seita. Essa seita se colocou como algo destrutivo, assassino, terrorista, tá? Então agora não tem mais conversa, A ignorância desse pessoal é tão grande que ao destruírem aquelas obras de arte, eles picharam, eles que idolatram o exército, as forças armadas, eles picharam o quadro do Duque de Caxias, fizeram bigodinho no Duque de Caxias. Né? Então, com gente louca, com gente ignorante, fascista, alucinada, violenta, não tem negociação. Não tem. Os que foram fichados vão sentir na pele o que é ser fichado por terrorismo. Os que ainda não foram fichados, aquietem o pito. Mudem de vida. Porque ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Se vocês pensam que um país inteiro vai assistir vocês destruindo as coisas, ameaçando tudo e todos, ofendendo, xingando, mentindo, se vocês acham que isso vai acontecer, vocês estão redondamente enganados. Porque a esquerda passou por tortura, por prisão, por assassinato durante a ditadura militar. E hoje somos nós que defendemos os direitos humanos, que garantimos os direitos humanos que vocês descobriram ontem.
né? Vocês viviam dizendo que bandido bom é bandido morto, que direitos humanos é para humanos direitos. Vocês descobriram isso ontem. Nós passamos uma vida defendendo isso. Na década de 70, teve milhares de pessoas que morreram torturados, defendendo direitos humanos. Para vocês irem agora, dia 8, cagar no palácio, destruir o STF, que é quem garante que não vai haver barbárie. Tinha um pastor lá dentro dizendo assim, esquerdista a gente tem que botar na parede e fuzilar. Com a Bíblia na mão. É esse tipo de coisa que nós não vamos mais aceitar. É esse tipo de coisa que nós não vamos mais aceitar. Porque em ficar quieto o tempo todo, em baixar a cabeça o tempo todo, deu nisso que deu. Então agora nós vamos começar a denunciar. Denunciar. Nós vamos denunciar terrorismo digital, nós vamos denunciar live com terrorismo digital, nós vamos denunciar as mentiras, nós vamos denunciar as fake news, nós vamos denunciar os grupos fascistas. Então vocês agora vão viver um momento um pouquinho mais difícil, porque tava fácil demais, né? Tava muito fácil. Nossa, como foi fácil. Eu acho que quando aquelas pessoas começaram a entrar sem polícia, sem policiamento nenhum lá, as pessoas nem acreditavam, né? Nem acreditavam como tava fácil aquilo. Mas agora eu acho que mudou um pouquinho, tá? Mudou um pouquinho. Porque vocês despertaram uma coisa em todo o mundo. Vocês despertaram o pavor. As pessoas que viram aquilo ficaram apavoradas, como pessoas comuns, ditas cidadãos e cidadãs de bem, podem ser perversos, podem ser ruins, podem ser maus e violentos. Queridos e queridas do meu canal, eu agradeço de coração a companhia sempre de vocês e vamos continuar sempre unidos, juntos, buscando, né, aquela paz que a gente estava sonhando tanto no dia da posse, aquela alegria toda, que essa seita maligna, essa seita fascista e terrorista foi capaz de sujar. Mas essa limpeza está sendo feita, os cacos estão sendo juntados e a gente vai seguir adiante. Um grande beijo.